Fantasia é simplesmente o gênero supremo. Nenhum outro estilo te faz viver centenas de vidas, encarar o impossível, explorar universos inteiros, mundos, mitologias, línguas, espécies, sentimentos, povos, criaturas místicas, ensinamentos que tocam a sua alma, civilizações épicas, monstros mágicos, enquanto passa o sentimento de pequenez e grandeza ao mesmo tempo. Somente a fantasia é capaz de fazer isso. Pelo que vocês repararam aqui no canal, é o meu gênero favorito. E é nessa pegada que eu encontrei com toda certeza esse que vai ser o próximo grande mangá de fantasia da atualidade. The Journey of a Dark Elf with Fading Powers. The power demanded the bastard, the king the fairy does mine. Ou como eu gosto de traduzir, a jornada da elfa negrão enquanto perde seus poderes. É um novo mangá de fantasia incrível, com uma pegada relaxante e cômica e, acima de tudo, traz um universo riquíssimo de exploração e magia, que tem só 8 capítulos por enquanto. E pode ter certeza, essa obra vai ser grandiosa. Na verdade, ela já começou sendo peculiarmente grandiosa, viu? Ao passo que o volume 1 desse mangá estava esgotado em várias livrarias no primeiro dia de lançamento. Então já se inscreve no canal e bora pra história. A protagonista se chama Mira, e o jeito mais rápido de explicar quem ela é te dizendo quem ela era. A Mira, ela era conhecida como a Conjuradora Onipotente, e isso não é um apelido qualquer, viu? Era o título que ela ganhou em batalha. Ela era a maga mais forte do mundo, que viveu mais de 1000 anos, atravessou eras, guerras, a ponto de o livro de história citar suas conquistas em várias épocas. A nossa protagonista virou um personagem histórico relevante mesmo ainda em vida. A maga mais poderosa da história, que parava exércitos sozinha, mas um dia, um fatídico dia, a magia dela acabou. Não foi maldição, não foi vilão, não teve batalha final. A magia dela simplesmente secou em um dia qualquer. Do mesmo jeito que a caneta acaba a tinta após um tempo de uso. Agora imagina, alguém que desde cedo, há mais de 1000 anos, aprendeu apenas a existir com magia. Desde coisas triviais como flutuar na vez de andar, cozinhar, com feitiços na vez de fazer a comida manualmente. Tudo na vida dela foi feito usando a magia como muleta. É tipo você usando o ChatGPT hoje em dia pra tudo. O pessoal hoje no trabalho, na faculdade, na escola, não consegue mais produzir sem a ajuda de IA. Agora imagina do nada você acordar sem essa IA te dando apoio. Você não vai conseguir fazer mais nada sozinho. Meio que virou o seu assistente pessoal. E é isso que a nossa protagonista sentiu sem a magia. Ela não sabe mais fazer nada sozinha e não tem valor nenhum pro mundo sem esses poderes que um dia existiram no corpo dela. E tudo ficou sem graça, opaco, no momento em que ela perdeu a magia. A partir disso, a Mira passou os últimos séculos sumida do mapa, ressignificando quem ela é agora sem a magia. E é exatamente aí que a história começa. O capítulo 1, ele abre com a nossa protagonista numa montanha qualquer, dando comida para passarinho e conversando com um carneiro gigantesco que é tipo o dono espiritual do lugar. Ela caça uma lebre unicórnio, esfola o bicho com a própria faca, cozinha um ensopado cremoso e ainda deixa um prato de oferenda para a montanha. Só que a nossa protagonista, ela está sendo caçada. A nossa prota tem sido perseguida e quem está atrás dela é uma personagem chamada Lilicena, uma feiticeira de chifres gigantescos, que possui uma classe especial de magia, apelidada de feiticeira do tempo e do espaço. E a primeira coisa que a Lilicena faz é analisar a Mira inteira para ter certeza que aquilo não é um clone ou uma ilusão. Porque na cabeça dela não existe cenário nenhum em que a maior feiticeira do mundo esteja ali picando cenoura e cozinhando o almoço de forma manual. Aí essa personagem, ela encosta na Mira para medir a força mágica dela e descobre a verdade. Zero. Absolutamente zero de magia no seu corpo. E isso é pior do que parece, viu? Nesse mundo, todo mundo tem um pouquinho de magia. Nem que seja um tiquinho só. Porém, a Mira é a única pessoa viva que até hoje aparece com nada. Ela mesmo fala, tecnicamente, eu virei a pessoa mais inútil do mundo. E o mangá, ele te dá um flashback. A nossa prota, sentada na chuva, sozinha, sentindo que perdeu não só o poder, mas perdeu qualquer utilidade como ser vivo. Ela perdeu seu propósito. O mais difícil
isso não foi perder a magia, foi passar centenas de anos se dizendo que ela não conseguia fazer nada. E não fazendo nada, pois após ela acordar sem magia, no fatídico dia que tudo isso aconteceu, ela entrou no absoluto vazio, passando todos os dias dali em diante apenas acordando, sentando e olhando pela sua varanda o tempo passar, como um cadáver ambulante, sem vida nenhuma nos olhos. Só que a Mira, ela um dia, depois de tanto, mas tanto tempo se lamentando, ela decidiu levantar. Por isso, quando a Lilicena chega com cara de dó, a Mira não abaixa a cabeça. Ela sorri e avisa que já passou da fase de luto pelo que aconteceu. Agora, inclusive, ela ficou tão forte que mesmo sem magia, ela consegue vencer até a sua amiga no soco. Meio que dizendo isso na brincadeira e com um leve tom de verdade que te deixa um pouco de curiosidade, viu? Mas calma que mais pra frente do mangá explica o que aconteceu com a nossa protagonista depois que ela perdeu a magia e como que ela aprendeu a sobreviver sem esses poderes, viu? A Lilicena, então, revela o motivo do porquê ela estava ali caçando a sua antiga amiga. A mesma virou professora na Academia de Feitiçaria Kizaru, a maior escola de magia do mundo, e quer a sua amiga ao seu lado dando aula, chamando a nossa protagonista para ensinar magia no colégio também. E a Mira, obviamente, ela recusa. Ela fala que ficou destruída quando perdeu o poder, quando perdeu a sua magia, mas que hoje ela conseguiu ressignificar toda a sua vida e o seu propósito, e que agora ela valoriza muito mais as coisas simples. Ela agora repara no canto do passarinho, aprendeu a cozinhar de forma manual e sozinha, meio que dizendo que agora ela aprendeu a viver com esses prazeres mundanos, não precisando mais voltar para aquele mundo e sociedade de magia. Sem contar que nenhum aluno da academia vai respeitar um professor de magia que não possui mais magia nenhuma. Mas aí a nossa prota lembra de algo extremamente importante que move o mundo, uma coisa indispensável para ela sobreviver daqui pra frente. Ela lembra que tá sem dinheiro nenhum. Por isso que ela aceita o emprego. No capítulo 2, a Lilicena leva nossa prota para conhecer o campus da Kizaru, conhecer o jardim suspenso, a torre gigantesca, a biblioteca, e no meio do tour eles passam no departamento de artes mágicas industriais, que é a oficina onde os alunos fabricam cajados e outros itens mágicos. É tipo no My Hero Academia. Todo mundo aqui já leu o mangá ou já viu o anime de My Hero Academia, né? Não tem lá meio que a classe dos heróis na academia e tem lá a classe dos suportes. Aqui também é a mesma coisa, existem a classe dos magos, que são o destaque da academia, onde vai todo o investimento, e tem a classe dos suportes, que é o pessoal que forja os itens mágicos para os magos. E aqui dá pra ver o carinho do autor pelo próprio mundo que ele criou. Nesse universo mago, ele só solta magia através de um canalizador. E o mangá para tudo, para te dar uma página inteira de tipos, materiais, escola élfica, escola anã, e para que serve cada modelo de cajado e varinha nesse mundo. E o olho da Mira fica brilhando olhando tantos cajados e varinhas. Lá ele. Porque ela justamente lembra de uma coisa. Lá atrás, no seu passado, há mais de 1000 anos, um artesão anão olhou pro cajado dela. Lá ele de novo. E no passado, quando a nossa prota era a maga mega onipotente, a mais poderosa do mundo, esse anão falou que aquilo era um cajado sem estrutura nenhuma. Bonito por fora, porém oco por dentro. E lembrando dessa memória, a nossa protagonista percebe que ela passou 1000 anos sendo a melhor do mundo, usando um cajado, e nunca parou pra pensar em quem fazia esse equipamento. Ela usou a vida inteira uma coisa que não sabia construir. Aí a nossa prota, a Mira, ela olha pra bancada, olha pras próprias mãos e toma uma decisão que carrega esse mangá nas costas. Na verdade é uma decisão que a gente vai ver daqui pra frente no mangá. Ela decide que quer aprender uma coisa nova. Ela quer fabricar o próprio cajado. Do nada, do zero, com as mãos, sem magia nenhuma. Ela quer fazer isso. Inclusive, ela meio que quer completar essa vontade dela, esse sonho reprimido de fabricar o próprio cajado, antes de começar a dar aula, porque ela quer meio que provar a si mesma uma coisa. A Lilicena, meio que estranhando o pedido da sua amiga, avisa que o cajado que ela for fazer não vai ficar muito bom, viu? Vai ser meio amador, vai talvez ser meio torto também, ao passo que a nossa prota não tem nenhuma ferramenta mágica, e na verdade ela nem pode usar ferramentas mágicas porque ela não tem magia. E a Mira, ela apenas responde: então eu vou fazer de um jeito que a magia nunca faria, eu vou fazer diferente. E o capítulo 2 meio que fecha
fecha com uma frase que vai resumir a obra inteira daqui pra frente. Eu quero que o ontem em que eu não conseguia vire o hoje em que eu consiga. No capítulo 3, a nossa protagonista vira aprendiz na oficina e conhece a Bel, uma artesã de chifres que vem de uma vila onde todo mundo nasce para ser guerreiro. A Bel, ela era muito fraca e zoada por isso. Ouvia da própria mãe, inclusive, que fabricar cajado era trabalho de anão, era um trabalho manual não valorizado, de quem é fraco, de quem não consegue lutar. Mas mesmo assim, essa garota, a Bel, seguiu a sua vocação e paixão, virando artesã do mesmo jeito. A Mira, então, começa o processo de criação noite e dia. Ela acaba medindo errado, lixando errado também no início, meio que trava ao longo do processo e tem de refazer tudo de novo, até que finalmente o cajado fica pronto. A Lilicena, inclusive, pega o cajado da sua amiga e decide testá-lo, e ela pinta o céu inteiro de estrela, provando que aquele mini cajado, na verdade, seria até mais uma varinha, devido ao seu tamanho pequeno, né? Lá ele. Mas independente do que ele seja, ele funciona e é capaz de canalizar magia do usuário, com a Lilicena provando isso. Com a magia de céu estrelado da Lilicena sendo algo que a Mira jura que nunca tinha visto nos últimos 1000 anos. Porque desde que ela perdeu a sua magia, mesmo que indiretamente, é a primeira vez nos últimos 1000 anos que ela faz algo que é capaz de gerar feitiços, mostrando que ela não precisa de magia para estar conectada com esse mundo. No capítulo 4, a nossa prota dá sua primeira aula e os alunos, aquele tipo de gênios meio metidos que vieram de famílias nobres, se recusam a aceitar uma professora que não consegue usar feitiço nenhum. Inclusive, o líder da turma fala na cara dela, da nossa protagonista, que não vê o que ele pode aprender com alguém tão abaixo dele. E a Mira, ela meio que só sorri diante das ofensas e propõe um jogo, o famoso Derruba Vela. É um jogo bem legal, inclusive, viu? Uma espécie de duelo entre magos, e a regra é o seguinte: eles têm que derrubar a vela do seu oponente usando a magia que quiser, do jeito que quiserem, com a nossa prota ainda, irritando a turma, falando para virem todos de uma vez. E caso seja apenas um de cada vez, não vai ter graça diante dela. E aqueles moleques de nariz empinados, criados com leite com pera, que nunca jogaram bola descalços na rua, contra uma mulher que não enxerga nem o fluxo de magia dos feitiços que estão vindo na cara dela, irritados com a provocação e arrogância da professora, os alunos acabam aceitando o desafio e abrem com tudo e disparam com força total quaisquer feitiços que eles possuem no repertório. Lança de luz, pedra, feitiço de área, vai tudo ao mesmo tempo dos alunos de magia jogando. E ela, a nossa protagonista, não bloqueia nada, ela passa por dentro, porque a Mira, ela não vê o fluxo de magia, mas ela conhece cada um daqueles feitiços melhores que os donos deles. Ela lê o desenho da magia no ar e sabe aonde vai estourar antes de estourar aquela magia. Então ela entra na distância e usa o próprio corpo para dispersar o feitiço de uma forma belíssima, como se fosse um balé corporal, bem da hora. Cada vez mais ao longo do desafio, vemos os alunos entrando em desespero, com eles não entendendo nada do que está acontecendo, ou inclusive um aluno perguntando se aquela mulher vê o futuro. Outro aluno fala que a nossa prota tem um cheiro de fera forte e que ela luta igual uma besta, e a nerd da turma tenta consultar os dados e não acha nada, porque não existe nenhum registro de feiticeira que luta sem magia. A nossa protagonista é a primeira. E após toda aquela batalha e humilhar os alunos, a Mira, ela senta num bloco de pedra, sorrindo e grita: "Isso aí, pessoal, continuem assim, vamos nos esforçar e nos divertir." E nesse momento, a Lilicena entra na brincadeira, e as duas meio que trocam algumas indiretas, algumas farpas de antigas amigas e rivais, com a Lilicena aceitando também participar do desafio, jogando 1 milhão de feitiços, um atrás do outro para tentar derrubar a vela da nossa protagonista. Desde poderes cósmicos até feitiços que parariam até um deus, mas mesmo assim, nada, absolutamente nada acerta aquela vela. Todos os feitiços são dispersados e anulados pela nossa protagonista. E aí que o mangá te conta o que aconteceu naqueles 2 séculos em que a nossa prota perdeu a magia. A Mira, ela mudou de classe, basicamente é isso. Ela viu que como maga não servia mais e decidiu virar uma espécie de guerreira. Começou juntando lenha porque precisava de fogo, depois ela começou
começou plantando uma horta porque precisava comer, e aí quando viu, ela percebeu que o corpo dela estava ficando mais forte. E ela começou a se submeter a desafios cada vez maiores, enfrentando os monstros da floresta todos os dias. Uma obsessão absurda de achar um outro propósito na vida, porque mais de 100 anos, sem ninguém olhando, ela fica treinando, enfrentando os monstros todo santo dia, levando a sua vida ao limite para ficar mais forte fisicamente e se tornar uma guerreira. Só que aí a Lilicena pergunta o porquê. O porquê que ela se submeteu a tudo aquilo, por que ela não desistiu da vida, por que mesmo após perder a magia ela decidiu seguir em frente e ficar forte agora de uma outra forma. E a resposta não é bem o que a gente estava esperando, viu? A Mira fala que se ela tivesse continuado com aqueles pensamentos patéticos de antigamente, ela nunca mais ia conseguir pregar peças na Lilicena do jeito que ela fazia antes. Ela não voltou a treinar para ser mais forte de novo, nem para provar nada a ninguém. Ela reconstruiu um corpo inteiro, 100 anos de calo na mão, só para continuar podendo zoar a amiga dela. Os alunos, então, obviamente, perderam e aceitam que ainda tem muito a aprender com a lendária maga Mira, mesmo que ela não tenha mais magia. A jornada da Elfa Negra é sobre perder a coisa que te define e descobrir que você nunca foi aquilo, você nunca foi apenas um rótulo. Porque a Mira, ela tinha todo o direito de desistir, ela acabou vivendo mais de 1000 anos, conquistou tudo, virou lenda naquele universo de magos, e se ela quisesse passar os próximos 1000 anos numa cadeira contando histórias de quando ela era fodona, ninguém naquele mundo poderia abrir a boca pra dar um rio, pra poder falar dela, porque as suas conquistas passadas já diziam o máximo que ela poderia dizer. Só que mesmo após perder a magia, nossa protagonista se levantou. E não para ser o mais forte de novo daquele mundo. Ela se levantou e decidiu seguir um outro rumo para sua vida, para ser útil de um jeito novo, para redescobrir o que ela ama e como viver. Ela trocou de classe, decidiu ficar mais forte fisicamente, aprender a lutar usando os punhos. Ela trocou de sonho, trocou de ferramenta e recomeçou do zero. E aí que mora a beleza desse mangá, na minha opinião. É um mangá leve de fantasia, com uma arte bem detalhada e bonita, com um mundo riquíssimo, extremamente divertido de acompanhar, mas acima de tudo é uma obra que te passa uma mensagem que você pode sempre recomeçar, pode sempre ressignificar a sua vida. E um dos motivos que mais me fizeram amar a fantasia como um todo é isso, as mensagens que esse gênero no geral passa nas entrelinhas, sem te dizer diretamente. Porque é isso que a fantasia faz. Ela não entra pela sua cabeça como uma aula, ela te ensina pelo coração, ela entra pelo seu coração, que é você lendo e se inspirando no que os personagens fazem. A fantasia, ela te entrega uma experiência, e o ser humano não aprende com sermão, ele aprende vivendo, apenas com experiências. Quando você lê, você vive aquilo junto com o personagem, e isso é a forma mais eficaz de aprender, pois você não está gravando algo, e sim sentindo e experienciando uma emoção. E é justamente nisso que esse mangá de fantasia levinho se destaca, em te fazer sentir emoções, motivações e aprender a seguir em frente. Não é à toa que ele tem performado muito bem em vendas, mesmo tendo tão poucos capítulos. Eu sou Mingo, muito obrigado aos membros desse canal, Lucas MDC4, Thiago Silva BR, Centurion PE, Matheus Saibert, Lucas Davi, Degustador 6920, vocês são fodas. Muito obrigado por apoiar esse canal. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui!